Sejam bem-vindos ao canal Contrapartida, eu sou Osmar Campbell, estou aqui com o Fabiano Cabreira. Sou eu, Osmar, tudo bem? Como você está? Vou falar aqui no microfone pro Catito não me dar bronca. Onde estamos hoje? Estamos aqui com o Catito, na @Pé de Pano Produções, esse complexo de estúdios maravilhoso, tem de tudo que você quiser. Você que tem um sonho de ter seu canal no YouTube, fazer transmissão ao vivo, fazer book de 15 anos, qualquer coisa que envolva câmeras e microfones, procure @Pé de Pano Produções. Videobook, vem que tem. Tudo. Todos os tamanhos de estúdio. Tudo tem aqui. Toda decoração. Vamos aproveitar também e já agradecer nossas patrocinadoras e apoiadoras. Boa. A editoras Devir, precisamente, MeepleBR, Vem Pra Mesa, Fanbox, Copag e a distribuidora Bestmark. Fera, só os pica braba, só os melhores do que vocês puderem escolher entre jogos Boa. de editoras diferentes. Boa. Escolham Obrigado a todos. jogos dessa editora, exceto quando for jogos de Sérgio Alaban, o nosso nosso convidado de hoje. Maravilhosa, que honra, que cara espetacular. Muito obrigado por estar aqui. Um prazer, uma honra ter você com a gente. O prazer é meu. Eu não tenho o grande entusiasmo que vocês têm. Não, mas não precisa. Eu não sou do ramo, então. Você é o ramo das ideias. Meu ramo é outro. Você é sim. um gênio, um monstro. Prazer em Maior estar do aqui Brasil, com vocês. Osmar, você diria? Com certeza. Com certeza? O maior do Brasil, com certeza. Apoiado. Você falou assim, Pelo menos nos nossos corações. Que isso, cara? Aqui, ó. O dossiê Sérgio do nosso convidado. Engenheiro civil? Mecânico. Mecânico, tá? Eu sou engenheiro agrônomo, somos irmãos Então aqui de engenharia. somos... E advogados aqui não tem vez babaca. Peço Designer de produtos, autor de jogos de tabuleiro, atua no universo dos jogos há 25 anitos. O cara editou o xadrez, ele é a última versão do xadrez, ele tem regra Essa adicional. carinha de bebê. Eu tava vendo aqui que tu trabalhou no War, né? Sim. Nos temáticos. Nos temáticos, nos primeiros temáticos. Jogaram pra o War, que é um jogo maravilhoso, que tem uma importância. Fala da importância do War no mundo dos board games. O tanto de gente que trouxe. A galera, 99% tá aqui jogando board por causa de War, não? Acredito que tem muitos que sim. Muitos que... O que eles tinham de referência era o War, Banco Imobiliário, eventualmente, mas eu acho que a referência mais forte era o War. Alguma coisa de RPG, talvez Magic, e aí depois descobriram recentemente os jogos de tabuleiro moderno. E foi bom que já é uma explicação fácil, né? Porque a pessoa que nunca jogou nada, você fala é um jogo, não consegue entender na cabeça do cara, mas você fala, não, é quando a gente jogava War. Mas eu costumo falar xadrez, pra ser mais sincero, quando eu vou dizer assim, trabalho com jogo de tabuleiro, o que é jogo de tabuleiro? Tipo War. Essa frase é tipo War. É a frase clássica, né? Uma frase que te causa uma revolta, essa frase, não? Essa frase eu já ouvi muito. Ao longo de 25 anos. Ao longo de 25 anos. Eu ouvi muito. Era muito comum. Eu quando eu comecei com jogos, aí estava falando com alguém, você está fazendo jogos? Eu dizia, você faz jogos? Ou o que você faz? Você faz jogos? Aí o cara olhava com estranhamento, assim, assim, faz jogos. Como assim? Só tem 3 não precisa ter mais. Já tem alguém, dama, xadrez e War? Alguém faz jogos, Então, né? esse preconceito na cabeça da galera, né? Jogo é coisa de não é de Deus, é jogo de azar, é não sei o quê. Mas cara, isso mudou bastante. Eu tô falando assim, quer dizer, ao longo desses 25 anos. Então, quando eu comecei, 20 anos atrás, ou 18 anos atrás, acontecia isso. O cara olhava... 10 anos atrás. 10 anos atrás. Não, hoje é bem diferente. Mas tinha muito essa coisa. Eu falava, faz os jogos. Jogo, já achava estranho. Como assim? Tipo o Banco Imobiliário. Eu falava, o cara, tá. Tipo, mas existe jogo novo nessa área? Essa dúvida, existe né? novidade nessa área? Porque o cara, para ele, faço o Banco Imobiliário. Ou eu inventei o Banco Imobiliário, ou o que eu faço? Opção, porque só tem esse. Você fez o Banco Imobiliário Luan Santana, que saiu agora? É isso que você faz? Até 3 meses eu era desses aí. Ali, ó. Aí, ó. Nosso Catito diretor mas aqui também era. Achou que... era bem E isso. a nossa ideia é meio que falar um pouco com essa galera também, né? Sim. Olhar pra eles, mostrar pra eles, divulgar, trazer essa galera que acha que só existe. Mas Banco hoje eu acho que já mudou muito. Hoje você tem um... Bom, não compara com o que era há 15 anos, nem o que era 10 anos atrás. Mas é devagar ainda, né? Eu acho que não chegou ainda no grande público. Eu acho que não tem ainda uma Globo com um programa falando sobre, entendeu? Não chegou nesse ainda nível não tem. no grosso da população. Mas, por exemplo, tem assim, de encontrar reunião de família. Aí tem, meu primo, prima, primo do primo, marido da prima, um monte de gente. E todo mundo sabe que eu faço jogos, mas, de repente, um já conhece alguma coisa. Outro dia eu fiquei surpreso.
O marido da minha prima veio me contar que o sobrinho dele levou para casa para jogar o Spirit Island. Nossa, não fez isso. Ele não fez isso. E aí era, Possível. e era um grupo Jogou de gente Spirit que Island? nunca tinha jogado nada. É muito complexo. E ele tinha achado muito legal, porque eu acho que o fato de ser cooperativo, Aham. eu acho que ajuda um pouco essa coisa de... É um jogo pesado? É pesado. Eu considero pesado. Mas os caras Não é? jogaram, mas ele Às botou vezes um tem pessoal uma pra pessoa, jogar e- um nerdão, um pai, mestre, Sim, é, samurai, tem- que é. esse é o cara que doutrina a galera. Fala, não, vem aqui, faz aqui. Às vezes jogaram errado também, se divertiram também. Não, Mas, às vezes, os caras- Tiraram metade do manual, jogaram fora. Vamos só brincar de Vale tudo. arrastar Você não fica puto quando faz isso com os seus jogos, não? Não, sabe que não? Apego à regra. Como é que funciona apego à regra de Apego à Sérgio regra. Alaban? É uma boa pergunta, mas até li uma vez que um jogo que pretende chegar num público maior, ele tem que sobreviver com interpretações erradas do manual. Que louco. Que se você faz um jogo, depende do público que você quer chegar, mas Claro. se você quer chegar num público grande, é bom que o jogo sobreviva a essa situação. Ao contrário de um jogo super gamer que, puta, mas você vai ler o manual, vai jogar... Se você perder os dados, não tem um jogo, né? Aí- Tipo aí isso. Você perdeu um dado do jogo, não dá pra jogar porque não tem o dado. Pronto, mudou a estatística, Entendi. quebrou tudo, não sei o quê. E eu faço isso. Quando eu jogo um jogo um pouco mais complexo, eu leio o manual, jogo, e depois que eu terminei de jogar, eu leio o manual de novo, para ver o que eu joguei errado. Aham. Caraca, Para foi depois muito jogar uma partida Um bom certa. exemplo é o Uno, né? Que é um dos jogos mais vendidos do mundo e todo mundo joga errado. Sim, cada um faz do seu jeito. O Uno tem várias interpretações, né? Abre brecha pra todo E mundo. não para de vender e não para de ser divertido do mesmo jeito, né? Porque Eu não é faço isso que simples você faz, não, de ler o manual, jogar e depois ler o manual de jogo. Mas eu já fiz muito de jogar, o cara me ensinar, e na casa do meu brother, ele me ensinou, aí eu jogo e faço, cara, tem coisa aí que não tá fechando. Mas isso aqui, não, mas não. Aí depois em casa eu assisto um vídeo do cara explicando. demais. Mas só se perdeu. Geralmente se perde. Se eu ganhei, Aí você vai no joguei grupo e certo. começa, aquela hora, tal hora, não era assim não, cara. Isso aqui tem que... Eu falei que isso aqui Vai. é errado. Vai impugnar a partida. Não valeu. Temos que jogar de novo. Exatamente. Tá Galera, louco, muitas vou- derrotas minhas estão no Supremo. Eu vou entrar com recurso aqui, que a regra estava errada. Não vai, Mas não tem que vai. fazer Mas isso. a regra mesmo. estava errada para todo mundo, mas foi eu que me prejudiquei com ela, porque Sim. eu que fui fazer a ação. Era isso. Não, aí não, bicho, já aconteceu cada coisa assim, tipo assim, eu olhar pra assim, cara, por exemplo, não, tem coisa assim, ninguém falou, a gente quer fazer tal ação, se tiver equilibrado num recurso, tipo assim, vai quem tem menos recurso pra fazer tal ação. Aí chegou num momento, eu e meu amigo fechamos, tava a gente com o mesmo número daquele recurso, tava equilibrado. jogo era? Aí eu falei, em caso de empate, como que chama? Puta, cara, eu sou, nome tá foda lembrar. E você é jovem para isso. Então, pois é. Eu já tenho a desculpa. Mas aí era assim, chegou na minha vez, eu falei, quero fazer, estamos empatados. Eu falei assim, em caso de empate, como é que faz? Sabe, era uma coisa de regra que não tinha ninguém Sim. tocado no assunto Aham. naquele momento. Aí ficou, eu falei, então, peraí, fui lá, caso de empate, quem for primeiro faz. Eu falei, tô indo. Ah, não. Mas aí você pegou o manual no meio do jogo. E não pode- Ué, É pra esse- isso. não, esse aí você é tá pra isso mudando que a regra existe. agora. Eu tô mudando, você falou, você não sabia. Cara, esse Rapaz, argumento é muito bom. Gostei. Não, e essa treta Gostei. foi com o meu melhor amigo. Foi Isso eu eu nunca e meu vi. melhor amigo. E foi um dos dias que a gente mais brigou feio na vida. pode ler o Ele manual levantou e foi durante a embora. partida. Isso eu nunca vi. Ele não terminou a partida, não. Falou, não, então pra mim. Então beleza, vocês terminam aí, eu tenho que ir. Levantou e foi embora. Seguindo Eu falei, a regra, não pode. Aí no outro dia veio, desculpa, velho, pelo que você tava mal, eu sou babaca. Mas não tem. Cara, É essa que é muito é a emoção na hora do jogo, o cara não quer perder, não pode. É isso. Já aconteceu de você tretar na mesa do jogo? Você parece um cara muito calmo, Não, mas já sereno. aconteceu. Eu briguei com o André uma vez. Com Foi? o André Zatz. Aham. Que inclusive é autor do Que é- quarto junto com você. Com Que é com- tá vendo? Só briga quem é bom coautor de amigo, quase né? tudo. Essa caixa só saiu por causa dessa briga aí que ele vai contar agora. Não, a gente brigou num jogo que não era nosso. Tava jogando o jogo. Sim. Pô, Oi? Posso contar? Pode contar, não. que Opa. ele tava falando só pra eu... Ah, tá. Tem a câmerazinha Foi jogando bonitinha quartos ali. mesmo ou não? Era outro Não, outro jogo. Outro jogo. Então, jogando um jogo do Sid Saxon que chama I'm the Boss. I'm the Boss não conheço. E ele é meio violento o jogo. Nossa, tem uns jogos que E chamam aí a treta. tinha uma situação que assim, um é chefe e ele vai meio comandando as ações. Não lembro exatamente da regra, Sim. mas tinha Tá, essa situação. tá. Que um jogador era o chefe e os outros ao longo do jogo podiam tentar meio que pegar o lugar do chefe jogando mais cartas que o chefe. Enfim, tinha lá, não era complicado. E aí, eu estava jogando André, eu e a Silvia. A Silvia é minha esposa e irmã do André.
E a gente resolveu se unir os dois. Você e a Silvia. Encrenca certa, né? Me uni com meu Papá. cunhado contra a minha Ah, esposa. putz. Olha a situação. E a gente começou a atacar ela, porque ela estava indo bem no jogo e era o que isso. devia fazer. Né? Claro. Só que eu joguei primeiro na nossa união e eu gastei todas as minhas cartas. Tá. E aí, Tá. Na já tô vez até do vendo, André. já tô até vendo. Ele não gastou as cartas dele. ele me atacou. Boa, Porque ele André. aproveitou a Boa, oportunidade. André. É isso, famosa facada nas costas. Mas ele falou assim, não, mas era a jogada mais lógica a fazer. Eu falei, mas foda-se a lógica. Ué, acordo é Cadê acordo. cadê o acordo? Não cadê tem, o acordo? Nesse momento não é uma questão de lógica. A gente fez um acordo. Lógico, deu a Meu, palavra. e foi no começo da partida. Desnecessário. Nossa, cara, que delícia. Aí a partida, aí morre... A gente terminou a Deixa eu partida. adivinhar, sua mulher ganhou o jogo. Porque vocês dois ficaram se batendo e a outra não. pessoa ganha. É Não, sempre acabou assim. Não teve mais nenhum acordo até o final do jogo. É. E aí eu falei, pô, tudo que eu puder Você é um fazer pra te canalha. ferrar, eu vou fazer. Não interessa, Lógico, acabou. A lógico. decisão tá Quero tomada. saber. Tudo que eu tiver Você já opção, perdeu. você ou ela, é você. Eu sou assim. Eu não sei quem vai ganhar, mas você vai perder. É isso. Eu já não Mas a rela em partir mim. daquele momento. Né? Sim, eu não sou assim, eu não claro. jogo assim, mas Não. naquela situação. Não, tá Se você dá sua palavra... No dia você... seguinte ele veio pedir desculpa. Do mesmo jeito. Puxou o manual no meio. É, também- até pra isso os board games são maravilhosos. Ó. Não, Ele faz você forçar uma relação, sair de uma zona de conforto, ter uma treta e evoluir. Na treta você evolui. Cara, mas mano. às vezes tem aquelas tretas, eu já vi acontecer várias vezes, não aconteceu Não, comigo, já. mas eu já vi tretas Não, tem de casal brigando, tipo assim, não, a gente você chama- mentiu, você olhou no meu olho e mentiu. Você deve fazer isso na vida. É isso, também. não, mas a frase, Mas o jogo é pra isso. Assim, Eu não Spartacus. Falando É, que não, não é mas pra um precisa- dar no outro, eu não cara. posso dizer quem, porque é um casal público e ainda estão juntos. Aí tem a Mas famosa assim, torta você, de climão, você né? olhou no meu olho e mentiu. Você mente pra mim com essa facilidade? A frase era essa. não. Você mentiu com a cara lívida. É isso. Aí coloca a famosa torta de climão. né? Não confio mais em você, porque você mentiu na cara dura, mas é um Quando jogo, pega não quero pesado saber. assim, aí fica chato. Aí já Prefiro não jogar. Eu prefiro não jogar. Mas eu sou igual você falou aí do teu amigo aí. Eu aviso, ó, tamo aqui, beleza? Pra todo mundo. Se você relar em mim, nós vamos morrer abraçado, ele vai ganhar o jogo. Porque eu não paro de fazer mais nada até eu te destruir no jogo inteiro, cara. Não, normalmente não. Aqui foi um caso particular. Não sou assim, então. Só teve esse? Só três Teve, 5 anos? Teve Não, mais algum? Teve outras, mas. Ah, acho que teve, cara. Qual é a sua frequência de jogos? Você joga com que frequência? Olha, tem a pré-pandemia e pós-pandemia. Né? Tá. Antes da pandemia, eu jogava. Eu tinha um grupo de jogos para heavy gamers, para heavy, assim, que era um grupo que a gente jogava de noite uma vez por semana. Tinha um grupo que eu jogava nas sextas-feiras o dia inteiro. E tinha o meu grupo de testes, que também jogava o dia inteiro. Semana. Toda semana. Três encontros na semana. 3 encontros Tá na ótimo. semana. Porra, 3 Isso encontros era- na semana isso era é antes bom da pra pandemia. caramba. Depois da pandemia, durante a pandemia e até agora eu não me Mas nem online? reposi... Não consigo jogar online. Não consegue jogar online? Não consigo. Nem, Ah. nem se for, tipo, com fone, conversando com a pessoa que tá jogando com você, ao vivo. Nem com bot, né? Tipo, você compra o jogo na Steam lá e joga contra os bots, que é rapidão. Puta, eu gastei uma grana na Steam pra tentar fazer isso. Cara, é gostoso, porque E você faz não assim, ó, você consegui. joga e faz assim, é você de novo, tá ligado? Aí você- Então, mas isso é que eu acho você de novo. horrível. É? Porque eu gosto de ver o outro É, jogando. não, Eu gosto de isso ver é. a ação acontecendo. O tesão do board game é E eu gosto de interação. ver... É isso. Alguns jogos você não vê o que o cara fez. Você não vê o que o cara fez, sabe? Só vê um resultado pronto depois. Não. Isso eu pra acho mim me ruim. mata. No Não, digital não, isso me não. mata. É. Mas é raríssimo o jogo que é assim. Você vê a pecinha mexe, é rápido. Não, mas esse não, mas é diferente. quando você tá jogando com alguém, você fala, não, gente, eu vou atacar aqui. O cara tá cantando a jogada, ele fala, ó, fiz isso aqui, peguei o recurso, troquei aquele, narra tudo que É ele tá legal, fazendo. é legal outra isso. coisa. Eu gosto de jogar com Não- essa... Às vezes ele não narra e erra, você tem que ficar olhando, policiando o filho da mãe e falou, irmão, E você outra? não pegou isso aqui, então você tinha que pagar. Como é que é? E aí? Então, Dependendo do jogo Mas faz online, parte. dependendo do jogo online, Nossa, eu fico puto que isso acontece. você jogou Terra Mística online? Online? Então, você não consegue ver. Se você não clicar muitas vezes, você não sabe como é que tá o Muito tabuleiro dos rápido, né? outros. Não, Não, isso é muita chato, informação isso é muito e fica em tabs, né? puta, Abas. isso é pior ainda. Horrível, horrível. Isso é pior ainda. Esse Então, negócio mas- de ter que ficar verificando em muitos lugares, eu tenho uma memória meio fraca, aí eu olho num lugar, tá, beleza.
Aí eu vou olhar no outro, o que era a situação lá primeiro? Vai Aí tem que clicando. voltar lá. Aí, meu, Então, tem que jogando estar na com os mesa, bots, você tem que ter uma você- visão geral da você coisa. tem um não- histórico do que tá rolou. Então você para, o que na vez do amarelinho ele fez o Ninguém quê? vê, ele ninguém fez vê esse aqui histórico. basta. Tá. E você pode pensar na tua jogada meia hora, tranquilão. Não, tá? eu não me Não adaptei. tem erro de regra. Olha, Tentou. Não tem jogada errada. Tentei. Quando saiu o iPad, primeiro iPad, eu falei, puta maravilha. Agora. Aí eu voltava esperando. Jogou os jogos todos fora. Porque eu não jogava no celular porque era a tela muito pequena. Sim. Aí, tá, comprei um iPad pra jogar. Meus filhos jogaram muito mais do que eu. Putz. Eu baixei, comprei um monte de jogo. Comprei Le Havre, comprei... Lords of Waterdeep. Puta, na não, época. comprei um monte de coisa. Uhum. Eu começava a Porto jogar, Rico até tinha joguei já um pouco. também. Porto Rico eu comprei Tikal. Meu, baixei um monte de coisa. Não rolou. segura a gente, não né? não rolou. É diferente. Não dava certo. Meus Mas filhos olha- jogaram um monte de coisa. Ó, agrícola eu comprei. Que era? Puta, sei lá, um monte de coisa. que Eu não sei se depende da forma como que o jogo é implementado Pô, joguei muito agrícola online, é bom pra caramba. Meus no filhos iPad, jogaram né? só online. Mas, por exemplo, quando você foi... Já jogou Through the Ages, por exemplo? Puta, bom pra caramba. Eu sinto que o Through the Ages, ele não foi... Não é que o cara pegou... Por exemplo, Lords of Waterdeep, ele deu um Ctrl-C, Ctrl-V na arte. E é a mesma coisa. Enquanto que o Through the Ages, o cara fez do zero. Ele viu as regras do jogo e montou como se fosse um jogo de celular. Com um ponto de vista diferente. E aí você joga, você não tá jogando como se fosse um jogo de tabuleiro. Você esquece o jogo de tabuleiro, é um jogo de celular. E aí eu senti que ficou melhor do que o jogo... Melhor do que se fosse um jogo colado, Joguei sabe? muito True the Ages no celular. Steam. É, então, no aplicativo. Bom pra caramba. Como você faz Rapidão. com os teus filhos? Eles jogam jogo de tabuleiro também ou só no online? Como que é essa relação? Ah, então, eles jogam. Durante a pandemia até foi... Isso foi uma das coisas legais da pandemia. Porque eu não jogava tanto com eles antes da pandemia. E durante a pandemia virou um negócio que era meio programa de família. Teve que assim, jogar, eles, senão vai... eles tinham que jogar porque eles não saíam de casa. Né? Sim, sim. Tinha que jogar, senão tinha que E- conversar. Sim. E conversar com adolescente a gente não... Não, mas estava funcionando legal. E funcionou muito legal esse negócio durante a pandemia. Foram do digital pro Pra analógico. Sim. normal. Não, Ah, legal, legal. e a gente alugou, teve um período que a gente alugou uma casa na praia, aí não tinha nem televisão, não tinha nada, aí não tinha Ai, jeito maravilha. mesmo, aí ficava jogando. O tempo que você ficou sem jogar, você falou que na pandemia parou de jogar porque não ia nos Então, eu encontros e não passei a jogou jogar em online. família, Passou a passei- jogar em família. É. E isso mudou a tua visão de jogo de forma pessoal? Putz, você acha que podia jogar mais coisa com família? Ou mudou o jeito que você cria? E tua visão profissional mudou por conta das tuas práticas pessoais? Não, Criou não. diferente? Qual Não, o não. efeito que a pandemia teve na... Na criação. Na criação. Tentar explicar isso. Entendi. É, não, é tranquilo. complexo. É. Não é que tenha tido um efeito, não é que tenha mudado alguma coisa. Teve aspectos bem positivos e aspectos um pouco mais complicados. Um aspecto bem positivo... Estou falando esse telefone aqui, mas eu não vou atender. Um aspecto bem positivo foi que eu tinha um grupo de testadores bem à disposição em casa. Tá. E eles estavam, enfim, como eles estavam de saco cheio de fazer um monte de coisa que eles tinham que fazer, eles estavam bem disponíveis para vir pra- testar. E pra estavam se animados entreter. com essa possibilidade. Vai ter um Então, novo jogo aí, não aguento mais um outro. era mais ou menos isso. Eles se envolveram bastante nos playtests. Quantos anos eles estavam bem têm? disponíveis. O menor tem 15, depois vai fazer 18, o segundo e o terceiro tem 20. Ah, idade Não, ótima. tem uma idade boa. Pô, E a minha esposa verdade. também estava... Pô, esse é o grupo Bem, de bem, teste Pô, perfeito. é. Tranca É, todo mas- mundo no porão. É. 3 faixas etárias. Vai 4 faixas etárias? né? É isso, tá ótimo. Não, isso foi legal, isso funcionou Não, bem. é que se você fica sempre com o mesmo grupo, testando sempre com o mesmo grupo, ele deve ficar meio viciado, né? Então, isso é um outro aspecto. O que aconteceu é que eu comecei a fazer coisas bem mais simples. Então, era essa a minha pergunta. É, Se, a então. alteração de criação. Acho que foi meio, tudo foi andando meio junto, assim. Resolvi não. Me pediram, o Luiz Francisco me encomendou um jogo. Depois o Luiz Francisco veio com a ideia do Quartz Kids. O Quartz Kids eu fiz durante a pandemia. Quartz Kids é o dados. Não, desculpa, esse é o Quartz Dados. Tá. Quartz Dados eu fiz durante a pandemia, que foi uma ideia que o Luiz Francisco deu e a gente foi tocando. Na mesma época,
ele me provocou e falou assim, puta, vamos fazer um Quartz Kids? Você tem alguma ideia para fazer um Quartz Kids? E eu comentei com ele, falei assim, pô, o pessoal lá nos Estados Unidos, eles jogam o que seria o Quartz Kids, simplesmente joga fora as cartas e fica puxando pedra e a criançada pequena se diverte. Falou, puta, vamos nessa direção, vamos fazer uma coisa. Aí eu desenvolvi uma versão Kids. Então, são jogos mais simples, são jogos partidas mais rápidas, regras mais simples, isso fica mais fácil você estar com um grupo só testando, e depois, lógico, o Luiz, como editor, vai fazer testes em outros grupos ambientes, e de outras formas e vai concluir o desenvolvimento. Mas acabou calhando um pouco dessa forma. Eu terminei o Dog's Day durante a pandemia também, que era um jogo que já estava meio concluído e tinha que, sei lá, tive algumas coisas que eu queria alterar e discutir bastante com O Rafael? Não, Luiz? da Geeks and Orcs. Geeks and Orcs? O Gustavo? Não. Renato. Isso. Renato. Boa, tamo juntos, pô. Tô mal, né? Tamo junto, eu tô tendo essa pegada igualzinho. Grande Renato. Então, tinha umas coisas que eu estava querendo ajustar com ele, e aí, puta, eu maratonei, aí era teste que, na verdade, não fazia diferença com quem eu estava jogando, eu queria me certificar do que estava acontecendo em termos de balanceamento das cartas e algumas coisas. E aí eu maratonava, catava meus filhos para jogar, a gente jogou assim, tipo, em 3 noites, umas 25 partidas. Nossa. Meio, terminou de jantar, todo mundo pra mesa. De 25 vamos partidas, jogar. Caraca. Era uma atrás da outra. E eles se divertiam, isso era legal. Eles Eles gostaram. Aí eu falei, pô, o jogo tá bom. É verdade. Era o jogo rápido. O jogo tá bom, os caras continuam jogando. Não estão reclamando. Esses caras são muito educados. Não. Eles falariam. Quando eles não querem. A sinceridade é o principal requisito, né, da galera que ajuda. Tem jogo que eu desisti de testar com alguns deles, porque eles não gostam do jogo. Tá. Assim, eu não gosto desse jogo. Não tô gostando. Se eu for te ajudar, eu vou falar pra não lançar. Você tá mudando ele, continuo não gostando do jogo. Eu falei, tá bom, não vou te... Isso às vezes irrita quando você tem um amigo desenvolvedor que o cara, olha aqui meu jogo. Você fala, beleza, vamos ver, legal, isso. Aí o cara volta com outro jogo, com o mesmo jogo, só que mudado. Aí ele muda de novo. Eu, pô, você já é a 10ª versão desse jogo que eu tô testando com você, cara. Mas o cara quer saber qual é o Mas o cara quer que você gosta. Tem que ter essa paciência, o amigo que testa. O amigo que testa tem que ter. O amigo que testa tem que ter um pouco essa paciência. Ou ser honesto e falar, chega. Você tá fazendo um monte de coisa, não tá mudando nada. O jogo, pra mim, tá o mesmo jogo, não continua ruim. Sérgio, como é que... Aí o cara não chama mais. Mas você tava contando alguma coisa que eu interrompi, desculpa. Você tava falando que você não, então, por circunstâncias, eu acabei fazendo jogos mais simples e acabei me animando em fazer jogos mais simples porque tava rolando legal. Entendi. E eu acho, sei lá, minha opinião, mas eu acho que jogos mais simples, um pouco porque eu já tenho uma experiência legal. E outro pouco porque, enfim, os jogos são simples mesmo. Eu acho que você não precisa estar indo num grupo tão grande de pessoas, tão diverso, etc. e tal. Entendi. E qualquer grupo serve, tipo isso? E fatalmente vai ter desvios do grupo e tudo bem, não tem... Se o editor gostar e continuar funcionando o jogo, tá tudo certo. É o jogo que eu gosto de jogar, é o jogo que meus filhos gostam de jogar. Funciona bem, não está quebrado, tá tudo certo. Não tem um problema em si. Como é que funciona... Aqui tu ia perguntar? Como é que funciona a programação? Uma curiosidade meio pessoal, assim. Como é que funciona a tua programação na semana? Tipo, a segunda-feira eu mexo nesse jogo, terça, ou tu tem um projeto, como é que distribui no dia? De acordo com a vontade. É meio confuso. Senta na mesa do computador, deixa eu ver. A primeira aba que abrir é esse aqui que eu vou mexer. E no computador que tu Não, né? Deve ser na mesa. Vai nos dois. Eu escrevo muito. Então, quando eu tenho uma ideia, a primeira coisa eu vou anotando. Anotação. Manualmente na caneta papel mesmo. Papel papel e lápis, eu não gosto de caneta. Eu gosto de errar. Não, Poder errar. Eu gosto de poder errar e apagar. E apagar, Eu risco. Papel e lápis eu risco. Entendi. Então, quando eu tenho uma ideia, primeira coisa, eu vou anotando. E aí, quando mais ou menos está com um formato, tento fazer um protótipo simples. De preferência, só cortando componentes ou aproveitando o máximo que eu tiver. Tu pega coisa de outros jogos, assim? Né? Pegar coisa de outros jogos ou pegar cartas e sair riscando. Enfim, tentar resolver da maneira mais simples possível aquilo que eu estou querendo testar. E testar. E esse é um tipo de teste que eu sempre chamo meus filhos e falo assim,
vem aqui que é rapidinho. A gente não vai jogar o jogo inteiro. Só testa aqui o Só quero negocinho. ver, só quero ver A um gente- negocinho. A gente vai jogar só algumas rodadas para ver se o negócio faz sentido. Boa. Entendi. Né? E é bem isso mesmo, nem joga a partida inteira. A gente joga um pouco, Essa parte funciona. Aí Aham. vai pensando nas outras partes. Por isso. ou essa parte ou essa ideia. Essa ideia funciona. E de repente, a partir dessa ideia, aí vai completar com outras essa, coisas. essa ideia não é só mecânica, tem lore também quando você tá fazendo isso. Ó, Em geral, porque, sim. Né, porque tem que ilustrar, né? O cara ele veio aqui pegar tal recurso, Mas ou às vezes é não. só mecânica Às mesmo. vezes é só mecânica É que mesmo. eu lembro que a gente testou uma vez um do jogo das malinhas. Ah. Vocês lembram que você mostrou pra mim? O jogo das malinhas. Eram umas malas. Você tinha levado ele, o Sérgio já foi lá em casa testar alguns jogos com um grupo que eu tinha. E era uma mala e você não podia. Os outros jogadores não sabiam qual era a sua mala e você mudava a posição da mala na esteira do aeroporto. Ah, lembrei. Mas não é que você está descrevendo errado. Ah, tá. Com certeza. Com certeza. Com Porque certeza. tinha mala, mas era o contrário. É que o contrário não, era outra situação com mala. Era assim, era a fila de entrada no lobby do hotel Aham. e os jogadores eram os maleiros. Isso. E a gente exatamente. estava na fila dos maleiros e a gente sabia que o cliente dava de gorjeta, se o cliente era bom, era ruim. A gente tinha os objetivos secretos. E aí a gente queria ou ir para frente para atender o próximo cliente, ou a gente queria jogar outra pessoa para frente, que a gente não queria atender o próximo cliente. E aí a gente tinha que buscar um posicionamento na Isso. fila de É atendimento para... Aquele jogo eu terminei E aí, virou o Isso que eu ia quê? falar. e virou gaveta. Então, e como esse, você tem muitos jogos que ficam pra trás, assim, que ficam Tem, encostados? infelizmente. Mas aí você aproveita, tem. né, de alguma forma? Tipo assim, num próximo jogo, tá faltando alguma coisa desse jogo. Ih, vou pegar uma mecânica daquele que tá na gaveta. Eventualmente sim. e vou jogar Eventualmente aqui. sim. Porque você vai guardando nas gavetas da cabeça também, sim, né? Sim. Não, eventualmente alguma coisa se É. aproveita, acontece. Eu sei, porque eu faço stand-up Aham. e isso funciona, isso acontece com piada. Sim. Tipo, ó, tem uma piada, pensa numa piada de carro. Aí eu penso, putz, eu não tenho nenhuma outra piada de carro. Eu não vou abrir no meio do meu set, fazer uma piada de carro e ir para outro assunto. Pega essa piada de carro e deixa guardado. Um dia, no meio de uma história que eu tô num carro, e olha essa piada de carro que cabe aqui. Faz. Meio que funciona desse esse jeito. dom de resgatar a parada de lembrar. Aí tem que anotar. Você anota. Precisa ter um Você bom- anota. Ele tem uma gaveta física, não tem? Eu tenho uma gaveta gaveta física, cheia de mas... protótipo. Um cemitério de mortos. Tem um Sabe o que eu fiz uma Sabe, vez? sabe o que Sabe, parece? você falou cemitério, sabe o que eu fiz uma vez? Eu Board peguei games. tudo e joguei fora. Nossa, Sério? cara. que isso? Na verdade, eu fiz uma triagem, né? Dó. Mas Sabe o assim, que parece? sobrou Tenho muito certeza pouca que muita coisa. gente compraria, pagaria uma nota disso aí, Não, cara. Sabe o que parece? Nada funcionava daquilo lá, era Porra. tudo coisa ruim. Será? Não parece Sim, aquelas tipo, cenas... Aquela cena de Toy Story, que é só os brinquedos que o Andy, que é aquele... Vai jogando fora. Não é o Andy, né? Andy é o principal, né? É, Andy é o garotinho lá. Tem Sim. o ruim lá, né? Que são só os brinquedos que ele... o Frankenstein. Tudo E aí essa gaveta com jogos Nossa, quebrados. cara, os rabiscos do Leonardo da Vinci. Isso, já- exatamente. Não. Deve ter vários homens vitruvianos aí. Não. Ó, vou te falar, só tinha coisa ruim. Só tinha coisa ruim. Você perguntou, né, se é muito comum. Infelizmente é. Tem muito jogo que você... O que eu tento hoje é tentar gastar o menos possível de tempo com o jogo que... Perceber o quanto antes que o jogo não vai para frente. Isso que eu acho que é importante. Tá. Porque senão... Tempo é custo. Além do tempo ser Mas custo... não tem uma coisa assim da paixão pelaquele projeto. É, o apego, Você né? tá falando, aí quando você sabe que é a hora de, putz, isso aqui não... Aí você desiste dele. Abortar a vai- missão. Mete Olha, eu não sei qual que é a hora. Vai de cada um. Eu acabo... muitas vezes quando vai para a gaveta é porque eu cedo as evidências do mundo. Quais são as evidências do mundo? Eu mandei o jogo para um monte de Não editor, aconteceu ninguém não nada. pediu nem porcaria do protótipo, todo mundo falou, legal, não sei Legal. o quê, Nossa. bacana, mas não é pra gente. A gente falou, pô, meu, alguma coisa de errado tem aqui. E aí vem É um uma, bom indicador. É um bom indicador. vem Aí uma você fala- pergunta. Você manda só manual? Não, Quando vai mandar pra editora? Você depende. tive uma Então, ideia... tem um procedimento, tem um procedimento. Primeiro, eu mando que seria o equivalente a uma cell sheet, só que como eu não sou muito... O quê? Cell sheet. Cell sheet. Explica pra Isso. câmera, por favor, Sérgio. O que é a cell sheet? É que essa aqui, ó. Sua câmera é essa aqui. A minha câmera é essa. Então, o que é uma cell sheet, senhores? Cell sheet é, como diz o termo em inglês, é um cell vende e sheet não é merda, é folha. É uma folha... Se ninguém devolve o e-mail, às vezes é... Às vezes É uma folha de papel com toda a informação que você tiver para vender o seu jogo. Você Tipo tem um que... pedido.
Não é um pedido, é um flyer, né? é um flyer, né? Panfleto. Na verdade, é um panfleto de venda. Tá. É isso, é um Só que não panfleto tem de arte venda. ainda, né? Então, o legal é que se você já trabalhou um pouquinho de lore, já Você trabalhou um acredita, pouquinho né? de tema, você conseguiu botar algumas imagens que remetem a esse tema. Se você tem um pouco de imagem que mostrar como um jogo funciona através de imagens, é mais fácil do que através de palavras. Então, Claro. se você colocar lá uma imagenzinha, umas setinhas e meio que indicar como é que funciona o jogo, é legal. Como eu não tenho essa habilidade, o que eu faço é escrever um texto. O que vai nesse texto? Vai uma descrição rápida do jogo, vai um posicionamento. O jogo é para tantos jogadores, demora. Sinopse. Uma sinopse, mas que envolve várias informações. Não é só a sinopse Mais do jogo. completo. É uma descrição do que poderia ser o produto. Tá, legal. Mais ou menos o que vem aqui no fundo da caixa dos jogos, assim. Mas seria mais ou menos isso. Bom. E, Pô, você e- falou que não tem habilidade de desenhar, você é engenheiro mecânico, cara. Você podia fazer aquela blueprint, aquelas. Tá ligado? sou engenheiro mecânico aposentado. Aí vai a pergunta: há quantos anos você não é engenheiro mecânico? Muitos. Muitos. Mais de 25. Mais de 20 então. Eu não lembro. Cara, eu sou advogado há 10 anos, nunca assinei um papel. Do jogo, Eu tenho OAB, acho que há uns 13 anos, eu nunca assinei um papel, cara. Não, nem lembro Mas sabe o mais. que é o mais importante da Cell Sheet? Além de ter a descrição de componentes, idade, público-alvo, etc., duração do jogo, quais são os pontos de destaque do jogo? O que você destaca no jogo? E, no fundo, o que você está escrevendo aí é assim, o que esse jogo tem que outros jogos não têm e por que vai me interessar? Por que o cara O deveria famoso- E é muito patrocinar teu jogo? O bacana. famoso pitch, É né? muito bacana você falar isso, porque tem muita gente que assiste a gente que Uhum. tá nessa fase de como é que eu começo, como é que eu tiro a ideia da minha cabeça e pra onde eu mando ela depois que eu botar ela num papel. Todo grupo de jogador de board game tem Tem um um cara ou com dois ou três ideias ali e que tal. quer Sim. criar jogo, quer fazer. E é interessante o cara saber descrever o jogo, né? Que tipo de sentimento o jogador vai ter quando ele estiver jogando. É. Pô, isso é muito Quais legal são os- mesmo. Qual a engrenagem que vai girar na cabeça da O pessoa? que o editor pergunta, ele fala assim, o que o teu jogo tem que vai fazer ele stand out, ou vai fazer ele se diferenciar da concorrência? Então, Isso é o que isso você é tem uma que coisa que a escrever. gente percebe nos criadores de jogos que vem aqui, que é o cara ser o vendedor. Não, o criador de jogo, ele tem que também vender, né? Ele tá vendendo a ideia dele. Ou ele, se aliar a um vendedor, Você né? não percebe que os caras têm argumento de venda, de explicação, tem uma certa... Você né? tem que vender a sua ideia, né? Você tem que fazer com que alguém se interesse por essa ideia. Lógico. Mas então, você respondendo a sua pergunta, primeiro contato é com isso, ou seja, eu mando um e-mail para o editor e eu envio isso, explicando o que é o jogo. Se ele lê isso e ele fala, puta, isso é legal, me interessa, aí ele vai pedir uma regra. De preferência, em geral, ele vai pedir um filme. Fala, você tem um filme? O que é esse filme? Um filme, você explicando o jogo em no máximo 5 minutos. Um videozinho. Um é vídeo. Isso, tá. É. Tem um vídeo, você pode me mandar um vídeo Que louco. ou a regra. Se você não tiver o vídeo, manda a regra. O manual, né? Mas o manual já virou uma pequena barreira hoje, né? Sim. Porque o cara prefere assistir um vídeo de 5 minutos e decidir se ele está interessado no jogo ou não, do que ter que ler um manual e entender o teu jogo. E eu acho melhor que esteja escrito o manual, É mais mas fácil fazer o vídeo, né? Ou não? depende para quem. Para você talvez sim, para mim não. Entendi. Ah, é? Para mim fazer um vídeo é um trabalho de vários dias, né? Por mais simples que seja o jogo, eu não sou um profissional do vídeo. E explicar um jogo... Não, Ué, Eu pensa o achei seguinte... que era não, pegar não, um não, celularzinho não, aqui assim, não. com um joguinho montado, ó. Vai faz isso, ficar, isso, vai isso, ficar, você vai ficar... Primeiro você tem que falar inglês. Tá. Tá bom. Já Bom, veio eu a estou primeira mandando barreira. para fora do Brasil, né? Então certo. tem que ser em inglês. Segundo, que se você não escrever o que você pretende fazer e sabe o que você pretende dizer e souber ele muito claramente, se eu abrir o jogo aqui e ficar explicando para vocês, eu estou mexendo a mão, estou explicando e vocês estão aqui presentes, é uma sensação. Sim. Agora, filma isso e assiste depois. É outro. Você vai falar, meu, é não é pior. possível. Isso não é possível. Entendi. Então tem que ser um troço. Como eu resolvi, como eu não consigo explicar e memorizar o que eu tenho que falar de um jeito bom, didático e tudo mais, então eu escrevo isso, depois eu gravo uma narração, aí depois eu vou tirando foto passo a passo, botando flechinha nas fotos e tudo mais, e vou montando tipo um... É um trabalho. Power. Caraca, tu faz uma aula do
o jogo, parece que Tem que explicar de algum jeito. Não, né? tá certo, tá certo. louco. E isso tem que ficar curto, porque o cara, se você mandar longo também, o cara não vai olhar. Ou seja, os conteudistas que produzem estão todos errados, não é assim que se explica jogo como Não, se não, explica no vídeo de depende vocês. para quem Não, está porque ele quer explicando. vender o jogo, né? Depende para quem Nós está temos explicando. nesse canal vários vídeos do Osmar explicando o jogo errado, não é assim. que Não, não é assim. É porque Não, é diferente. a explicação dele para o editor envolve tem uma... técnica. Eu acho que envolve também um parágrafo comercial também, né? Né? É. Sim. Enquanto que a gente explicando o jogo para alguém que É vai louco. comprar, eu não vou explicar outras palavras, né? Público-alvo Está é em outro outro. estágio, na verdade. Sim, claro. É outro... Deixa eu te perguntar uma parada. E aí, se o cara gostar, ele vai te pedir um protótipo, ele vai você te pedir um desculpa. PDF, e aí você cruza os dedos, espera muito e cruza os dedos. Espera muito, né? Porque, Sim. nossa, deve demorar pra caramba. Hoje, pros caras- o cara não te chamaria pro Tabletop Simulator lá? Vamos jogar aqui junto, cadê o seu protótipo online? Não tem esse passo? Tem, rola também, esse espaço funciona. Mas é mais pra frente, né? Já, aí que tá, Ah, depois que ele entendeu o que é o jogo, depois que ele, aí, de repente, um Tabletop Simulator pode ajudar, depende do editor também, depende muito do qual editor. Então, Mas tu pra já mim tá isso é ruim. vendendo pra fora, né? Assim, o mercado nacional já tá pequeno pra você ou não? Não, o meu caminho, na verdade, foi o contrário. Enfim, em 25 anos, quando eu comecei, não tinha mercado nacional. Quando eu resolvi fazer jogos, quando a gente mandou lá o que hoje é o Sheriff, né? Quando cheguei aqui era tudo War. Quando eu cheguei aqui era tudo Exato. A frase era essa. War e Banco Imobiliário. Isso. Não, fazia jogos para os editores de massa, justamente. Por que eu fui fazer o War? Porque eu tinha um bom contato na Grow e quando eles resolveram fazer o War temático, eles me chamaram. Chamaram a mim Por e que o te André. chamaram? Porque você já tinha jogos lançados. Já né? tinha jogos lançados pela Grow, já tinha feito trabalhos Sim. para eles, já tinha feito trabalhos por encomenda, enfim, já tinha uma relação de confiança deles com a gente e que funcionava, porque só um parênteses, quando a gente fez o primeiro War temático, que a Grow fazia a cada 5 anos um War de luxo, né? War da lata, War não sei o quê, era aniversário, edição de aniversário. E aí, num belo momento, eles falaram assim, vamos fazer uma edição temática, como o War de aniversário. Daí eles fizeram o Império Romano. Eles sugeriram o tema. E aí eles procuraram a gente, Para mexer o na André regra. e eu. Não, falou assim, o briefing era, você tem que fazer o War dentro do Império Romano, mas tem que ser o War. Entendi. Vai ser até 4 jogadores, porque eu vou fazer miniaturas de catapulta, de não sei o quê e tudo mais. Porém, custa caro, então eu só vou fazer. Só tem componente para 4 jogadores. Tá. Entendi. E se você quiser fazer o mesmo número de territórios, o que eu quero que você faça é o seguinte: me determina o mapa e me faz os objetivos e tudo balanceado. Entendi. Eu vou produzir, você me dá um jogo aí que eu quero só produzir. Mais ou menos isso. E aí a gente fez uma puta pesquisa do Império Romano, ver qual mapa era legal, tentou fazer territórios, continentes que fizessem sentido. A gente tentou pelo lado mais fácil. Vou fazer igualzinho o War. Então preciso de 2 continentes de vou 4, adaptar. a mesma posição relativa. Só que a gente não conseguiu fazer um mapa do Império Romano que casasse. Por quê? Porque a lógica que a Você gente tem esse via aí, para o não Império tem aqui, Romano tem? não era... Você tem esse War aqui, não tem? Pô, acho que eu tenho. Acho que eu já vi ele ali embaixo dessa sala. Acho que eu tenho o Império Romano. O Império Romano foi um projeto bem legal. Por que não deu certo, que a gente não conseguiu transportar exatamente, porque na forma como o mapa estava distribuído e o que seria a lógica para fazer os continentes, não estava batendo com... A gente acabou fazendo mais continentes, acabou mudando. Geograficamente é diferente, É. né? E a gente não quis Tá tudo mais simplesmente concentrado copiar. no- A gente poderia falar assim, dane-se, Vamos corta dar- aqui. Corta a América do Norte no meio e faz de outro jeito. Mas a gente não quis. E aí a gente acabou tendo que desenvolver todos os objetivos novos porque o mapa tinha mudado. Entendi. Mas foi bem legal. E depois eu tive um feedback muito legal de um cara que estava escrevendo um livro sobre o War. Um americano que acabou entrando em contato pela internet, mas estava escrevendo um livro e ele falou assim, existe o War, o Risk, né? Era um livro Sim. sobre o Risk. O Risk é Risk no mundo inteiro, menos em 2 países. Porque não tinha, acho que... Era, War e Portugal. Que Portugal Antes não pode do- sair com esse nome, virou guerra. Risco. Risk, só 2 países no mundo que não tinham Risk. Na Itália, que era o Risico, mas que era outro jogo, que era um pouco diferente, como o War aqui, e o War. Que eram, enfim, são versões, adaptações da versão original. Não, desculpa, só 2 países não tinha, na Itália e...
Brasil. E o Brasil. Que ele falou War, na Itália. Não, porque o Risk, e o Brasil, E o Brasil que era o War. que eram os únicos 2 países que não tinham um Risk igual o Risk, Tá. né? E Vai pedir pra ele Traz autografar. aqui. e aí, Mas se quiser. Não, que isso. Falei Olha que eu só. vi lá, cara, aí, ó. War do Império Romano. É assim, cara. Caixa grande. Essa caixa grande é pra crescer o olho nas lojas. Mas se fizesse uma caixa desse tamanho, cabia os componentes, não cabia? Ou não? Do War acho que não, mas eles fazem muito Eles isso. fazem muito Ah, isso. sabe por que eles fazem isso? Pensa o seguinte, imagina que você vai no aniversário do sobrinho da sua namorada. E Maior você, presente e, é você, sempre melhor. e você vai dar um presente, você resolveu dar um jogo de presente. É. Você quer chegar lá com um baralhinho Boa, ou você boa. quer chegar lá com uma caixa grande? Caixa grande. E a criança vê a caixa, ganhei o maior. É, né? lógico, então é isso, não tem Ó, jeito. tá aqui, ó. Se você é um jogador de War, veja quais são as principais diferenças do War Império Romano. Não tem nenhuma. O jogo está adaptado. Não, tem aqui. O jogo está adaptado para ter 4 jogadores, não tínhamos dinheiro para 6 jogadores. Colocar aqui. Não tem teu nome no lugar nenhum, né? Não, aí não tem. Por quê, cara? Por que não Ah, tem? deve, deixa eu ver. Feio. Peraí, não, deve ter. Então, Aqui, quando, ó. quando eu não põe Põe o a nome do tampa cara, que eu vou te mostrar. eles pagam mais, tá ligado? Pra pôr o nome do cara, paga menos. Sem o nome, o cara recebe mais. Não, mas isso é cultura de mercado. Mercado de massa não põe nome, mercado de hobby põe. Feio. Olha, deixa eu ver se eles colocaram aqui. War Não Império colocaram. Romano. Às vezes ficava aqui no Deixa eu na procurar ficha, aqui. mas não tá aqui Continua não. contando do livro do War. O cara fez um Foi livro feedback, né? e aí ele tinha comprado um War. E ele escreveu um artigo super elogioso para o War romano, que, na opinião dele, que era um pesquisador de War, tanto estava escrevendo, pesquisador de Risk, né? Tanto estava escrevendo um livro sobre isso, ele achava que a melhor adaptação temática que ele tinha visto até aquele dia do Risk era o War romano. Que maravilha. Isso aí é um selo de qualidade muito bom. Fidedigno ao Império Romano. Ele, enfim, gostou. E é Essa engraçado frase- porque ele funciona muito bem, viu? Ele termina rápido. É? É. Essa acho que é a maior reclamação, né? É, que o War não tem fim, Nunca né? acaba. É mais o tempo de jogo, nem tanto regra. Você nem pensou tanto... nisso, né? O quê? Não, foi circunstância, eu acho. Bom, o fato de você até 4 jogadores ajuda bem, e eu acho que o mapa, que ele é bem encalacrado, ajuda bem também. A parte de arte Aí é a Gru que faz. não tem nada a ver com você. Não. E nos outros jogos Nenhum todos? jogo. Você- Eu você sou faz o quê? autor. Eu sou Mecânica autor. e- Mecânica e. E a lore? E a história, a imersão? Sim, mecânica e tema. Mas Porque- e tema também não é garantido que o editor vai usar o meu. Então, Nem é, mecânica, às né? vezes- O cara pode Não, mexer um pouquinho. mecânica ele mexe. Sim, mecânica muitas vezes acaba mexendo. E o seu apego com essa parada de mexer no jogo, até o Cativo tinha feito a pergunta, tal coisa que você joga fora. Você tem então. um apego falando, não, isso aqui eu não quero que tira. Mas aí é outro jogo? Mas aí você vai mexer no meu jogo. Tira meu nome então. Se for mudar essa regra, tira meu nome. Eu não vou me envolver com esta Mas a bosta. gente já não põe seu nome. Então a gente já não ia colocar mesmo, tá? Obrigado. Tem um apego em 2 momentos. Ele perguntou do apego no projeto enquanto eu estou desenvolvendo. Para essa coisa de, puta, larga, esse negócio não funciona. E esse apego eu achei até o mais difícil para mim. Esse apego de você começou um projeto e você fala, puta, tentei uma coisa, tentei outra, tentei a terceira, tentei a quarta e, eu vou desistir agora, eu quero... É difícil você falar assim, puta, meu, esse jogo não vai. Não tem pra onde ir. E esse apego é o pior, porque você vai só se afundando mais na situação. Você Porque tá lá no fundo do poço, você não vai sair, você só tá cavando mais fundo. você só Isso é está louco que serve enterrando pra gente, mais pra nossa tempo. vida, pra todas as coisas que a gente tá fazendo, Sim, né? lógico. Qualquer atividade que você... Essa coisa de você não desistir, né? Todos os dias quando eu venho pra cá, eu sempre penso. Você se pergunta, Sempre será que eu não estou muito apegado? Eu tô muito apegado. E aí tem outra coisa que é mais na ferrar, frente, né? Com a editora. Aí depois tem esse segundo momento. Mas aí eu acho que, para mim, pelo menos, pessoalmente, é mais fácil lidar com isso. Porque o autor faz o jogo, beleza. Mas o jogo ainda não é um produto. Sim. O editor vai pegar o jogo que o autor fez e transformar num produto. Vai editar isso. Tanto que ele chama editor, né? E ele tem pessoas que trabalham nessa transformação da tua ideia num produto, né? Então, um editor pegar o teu jogo e querer cortar uma regra, porque ele achou que essa regra
é pouco usada, né? Ah, pô, mas ninguém faz, tem essa ação aqui, mas, meu, puto, o cara faz de vez em quando faz. Não tem sentido ter isso. Ou ele quer simplificar. Puta, esse baralho que você fez aqui com 700 cartas, bicho, não vai dar, não vai rolar. Já aconteceu Vamos de ter você que... achar que o público-alvo é uma faixa etária, ou tipo, a pessoa e a editora falou assim, não, a gente acha que por causa do mercado é esse público aqui, e o cara mudar tudo para atingir outro público. Não, nesse sentido não aconteceu. O que acontece mais é de eu achar que eu estou fazendo um jogo e descobrir ao longo do processo que o jogo é outro. Que é outro jogo. Né? Que eu achei que eu ia fazer um jogo com mais estratégia e tudo mais e descobri que, meu, não vai rolar. Então é bom limar um monte de coisa e focar num público mais casual Sim. e tudo mais, porque não vai ter substância suficiente para agradar um público talvez mais exigente. Mas aí é posicionamento meu enquanto eu estou desenvolvendo. Tá criando, Não na do... fase da editora. Não, aí a editora, uma vez que ela olhou... Porque a editora também não quer perder muito tempo, né? Ela não quer pegar um jogo e começar a desenvolver do zero. Tá comprando o jogo pronto para transformar num produto. É, né? Eu acho que seria mais comum quando você com a temática, né? Do cara mudar a temática. Então, Fala assim, isso é bem comum. Não, isso é comum. em vez de espaçonave, vamos fazer com um cachorrinho. Isso é bem comum. Não, mas Tanto, aí, se você fizer isso, você muda a faixa etária, por exemplo. Você não pode necessariamente. mudar o público, Não. Ah, acho que é- espaçonave. Mas eu acho que a faixa etária tá mais ligada com a mecânica, com a complexidade de jogar, né? Exatamente. E não tanto com o tema. Não. Criança gosta de espaço também, pô. Não, aí ele vai tratar o tema de Não, acordo se, o com tema a for, faixa etária. se o tema for sexy shop, aí é outro. Não, mas se você Aí tiver você um mexe. tema, por exemplo, gatinhos, cachorrinhos, talvez seja o público mais adulto evite, até por olhar uma caixa. Cara, é mais fácil eu comprar um jogo de gatinho hoje do que quando eu era adolescente. Você é exceção. Mas depende. Só queria abrir o parênteses, achei muito que eu queria comentar. O War gera tanta briga que a versão nova tem a frase: seu parceiro do jogo não é seu inimigo, respeite. Muito bom. Muito bom. Essa é boa. Educando, jogos Seu educando desde parceiro de sempre. jogo não é seu inimigo. Pare de bater nele. Essa é boa. Caramba. Pô, mas no War é difícil, né? Não é só traição. No War é difícil. Sérgio, você trouxe jogos especiais aí pra gente olhar? Trouxe. O que faltou a gente ver? Vamos falar. Tudo, né? Não temos nada até agora. Não temos nada, que só isso? vamos matar a curiosidade. Vou te falar, eu tinha mais umas 30 perguntas ainda pra fazer. Ele volta, que isso. Volto já- com prazer. É só me convidar Pô. que... Pronto. Eu sou- Maravilha, Fabi. Já vai te A gente agendar, vai ter então. vários pra mostrar. Uma conversa boa, assim, agradável, pessoa simpática, Olha me tratando só. bem. E o Osmar, né? Todo esse tipo de gente e eu. O que temos aí que a gente não viu? Temos o seguinte. Bom, tem o famosíssimo Sheriff, que está à venda nas boas lojas do ramo. Olha só. Xerife de Nottingham, Que o já pessoal, é clássico com esse pessoal me pergunta, né? Fala assim, qual que é o seu jogo mais famoso? Qual que é o seu jogo, enfim... Fora do Brasil, o Xerife é o jogo que todo Boa. mundo me conhece pelo Xerife. Quantos países já são? Meu puta, meu. A ONU parou, Mas- a ONU perdeu a conta. Eu parei de contar quando chegou em 10, mas tem mais de Maravilha, 10. já tá Tem mais de ótimo. 10. Mas no Brasil, No Brasil é o quarto. o Quartz é o meu jogo mais famoso. Todo mundo me conhece mais pelo Quartz do que pelo... Fala assim, você é autor do Quartz. Aí o cara já... Autor do chefe, o cara, não conheço. Não conheço o chefe. Nada, pô, já conhece sim, pô. Quartz, sem Aí. dúvida, aquele jogo que Quartos é um sucesso. sempre destrói... quando- Isso é uma coisa engraçada. É um jogo que o pessoal fala que destrói amizades. Quando eu estava desenvolvendo o jogo, eu não achava que ele pudesse ser um jogo que ia destruir amizades. Nossa, mas você não viu as cartas que você estava escrevendo, não? Não, mas eu A sempre... carta, eu sempre jogue joguei- um verde pro seu inimigo. É claro que vai descambar. Acho que é o meu grupo de Pra teste. quem você odeia. Tá É o escrito meu isso. grupo de teste, não sei o que é, mas, é sério que eu me surpreendi quando o jogo, depois que ele estava no mercado, essa coisa da treta, esse aspecto da treta. Jura, não? Nunca foi uma coisa... Para mim, eu estava muito mais pensando que eu estava fazendo assim, um jogo do tipo Push Your Luck, que você tem cartas de ação. Sim. Só que Cartas essas cartas de ação... As cartas de ação, em geral, são cartas estratégicas. Então, que era um jogo simples, do tipo Push Your Luck, que você tem cartas que você pode tomar decisões estratégicas ao longo do jogo. Eu sempre pensava assim. Quando o jogo foi publicado, eu descobri que o que eu chamava de estratégia, os outros chamam de dedo no olho. Pô, eu preciso atualizar meu quartzo, cara, que meu quartzo é das primeiras edições. Isso aqui ainda é bem mais fininho. Não são tão... Olha como tá. Não, mas esse aqui é a edição americana, tá? A edição nacional não é assim, não? Não, mas a edição nacional hoje é com tabuleiro
com tabuleiro Desse jeito desse também, jeito, né? sim, sim. Cara, é a influência que isso aqui... É que a edição americana tem essas pedras pretas, a edição brasileira, as pedras são os cristais verdes, são os cristais Ah, instáveis. esse né? preto é o que Esse explode, preto né? é o que explode. Isso na edição olha americana só, eles gente. que... Hoje em dia, a galera que vai comprar peça para protótipo, que tá fazendo jogo, compra muito essas paradas aqui. né? Esses caras, esse negócio são Esse legais. Bom, mas aí isso é o passado, né? Isso aqui é o passado e um passado de muito sucesso. Passado de sucesso. Tanto fez sucesso que aí depois veio o famosíssimo Quartz Dice. Quartz dados, jogo de dados. Jogo Qual é a de dados. diferença? A diferença é que o jogo é mais rápido, Quartz não é longo, né? mas eu acho que o dados ele fica mais rápido, joga até 6, esse aqui joga até 5. Tem mais sorte no... Joga a partir de 2, esse aqui a partir de 3. Não tem tanta sorte quanto. Não O que manteve? manteve todos os efeitos das cartas. Os dados, os efeitos das cartas estão no dado, né? Então o que você vai fazer? Você vai rolar os dados, Todos? todos os dados, você vai rolar todos os dados. Aí depois, no estilo Yahtzee ou King of Tokyo, você vai poder rerolar mais 2 vezes. E aí você vai guardar o resultado final e aí você vai fazer as ações, Pronto. as ações com que sobrou. Você precisa, isso aqui é um coringa, esse aqui você pode guardar um cristal que você já tenha num baúzinho. Boa. Enfim, aí tem as outras ações, você pode minerar de uma maneira um pouquinho mais segura, você pode minerar de uma maneira um pouquinho menos segura. Mas tem mão no saco do mesmo jeito, né? Tem, você pode mandar um cristal verde pro... É mão no saco, exatamente. Ele falou, eu estava você tava aqui. concentrado aqui. Estava Mas concentrado mas é isso aqui. Aí você pode roubar o cristal do seu vizinho, você pode mandar um cristal instável para o seu vizinho. Isso, que é a estratégia, E né, você, gente? é estratégia. Mas é estratégia, meu. Não tem briga. Enfim, não, rola mais ou menos a mesma coisa, mas acho que um pouco de uma maneira mais compacta, o jogo é menor. Joga a partir de 2, isso também é diferente. A partida é rápida, mas enfim, é toda a emoção do Quartz. É a isso, mesma emoção do Quartz. é isso que eu acho bacana, que às vezes eu já vi acontecer, não consigo me lembrar agora, mas já vi acontecer jogos menores, digamos, versões menores de um jogo, ou versão kids de um jogo. O jogo versão kids, só que é outro jogo, mas é outro jogo mesmo, assim. Não, aqui no Mexe caso as engrenagens do cérebro são outras. Não, a essência aqui é a mesma. Esse A aqui, a ideia, então, justamente a premissa aqui é falar assim, bom, o que é o Quartz? O que é a característica do Quartz, né? Sorte fura olho. E aí, então, vamos É isso. Pra mim preservar é isso. Posso Vamos só colocar sorte, isso. fura olho do amigo. E é muito legal. Nossa, eu joguei quartos, mas é demais. As minhas pecinhas, elas já são seixos. Já está tudo As quinas são todas gastas já. ficando gasto. Não tem jeito. O que mais? Bom, Matryoshka, que todo mundo conhece, está esgotado já aqui no Brasil há alguns anos. Tem previsão de um retorno? Então, tem previsão, a Grok está fazendo as artes novas e vai sair uma Vai edição. mudar a arte? Vai mudar a arte. Ué, aqui saiu pela Fanbox. Então, mas isso era antes. Antes, Antes de separar, porque a Fanbox em algum momento separou, virou Fanbox e aí surgiu a Mandala. Bota a câmera de cima, Catito. Deixa eu ver aqui a minha colinha. No universo Quartz, né, vai sair, existe o Kids, eu fiz Quartz de cartas também, que deve sair esse ano. Quartz de cartas? Quartz de cartas, esse ficou bem legal. Todas as versões de quartz vai sair. Fiz na pandemia. Esse eu fiz na pandemia. O Matryoshka, que eu acabei de falar. Em breve deve sair. Esse ano vai sair ainda o Persona Não Grata. Persona não grata. Persona Não Grata é um que eu fiz. Eu falei, só editora que você não trabalha. Então é a Dijon. Tentei puxar a Fanbox aqui. O Diego Moraes vai lançar um financiamento coletivo esse ano, a Dijon. Persona Não Grata é um jogo de draft que tem a seguinte sacada. Você vai draftar a carta para você, mas você vai draftar a carta para os vizinhos também. E os pontos que você faz... O que é draftar? O que é draft? O que é um draft? O draft é quando você tem uma mão de cartas e você vai escolher uma dessas cartas para ficar e aí você vai passar a mão de cartas para o vizinho. Ao invés de, como jogo normal, você pegar a mão de cartas e jogar com aquela mão que veio, você vai picando e escolhendo uma de cada mão. Sim. Não... Aí e aí isso vai girando até que o baralho
todo ele foi tirado, né? Porque cada vez o Geralmente baralho tem menos. Isso é feito para mitigar a sorte, né? Isso mitiga um pouco a sorte e isso também faz com que todo mundo trabalhe ao mesmo tempo. Não é um jogo que Sim. tem a minha vez, a sua vez. Todo mundo está escolhendo uma das cartas da sua Tá mão. todo mundo jogando sempre, né? Está todo mundo jogando ao mesmo tempo. Em geral, tudo que você tira do baralho, você põe na sua frente. Ou seja, você pega para fazer o teu jogo. Nesse Persona não grata, acho que as coisas diferentes, aí aquilo que a gente falou, tem que ter uma coisa diferente, Qual é a tem que ter um virada? pitch, o que vai fazer esse jogo se destacar no mercado. Além de você pegar cartas para você, às vezes você pega uma carta que você vai dar para o seu vizinho, da esquerda ou da direita. Isso não é comum em jogos desse tipo. E tem uma outra coisa, na hora que você for marcar pontos, você precisa ter uma maioria, você precisa ter uma força num determinado naipe na sua frente, porém, aquilo que você tem só te qualifica para marcar os pontos. Os pontos você vai pegar dos vizinhos, de qualquer outro jogador. Então, quando você manda uma carta para um vizinho, você quer mandar uma carta que vale muitos pontos, porque você tem a esperança de, no futuro, poder pegar elas como pontos para você. Porque o ponto você mandou para a mão do outro. Porém, quando você manda uma carta muito forte para um vizinho, você qualifica ele para pegar os pontos. Então na sua mão. Porque se eu boto na minha mão, eu vou me qualificar para pegar os pontos, mas ela não vai ser minha. Entendi. O ponto vai ser de outro. O ponto vai ser de outro, que se qualificar também. Então eu preciso equilibrar esse cobertor curto. Eu Entendi. quero os pontos para mim. Eu tenho que Interessante. mandar os pontos para É os só outros. carta o jogo. É só carta. Eu tenho que mandar os pontos para os outros, porém, isso tem um tema, cyberpunk, tem um monte de coisa. Estou destacando só a questão da. Isso é uma da mecânica nova? Isso. O draft não é uma mecânica nova. O draft tá. existe há muito tempo. Mas o que acontece, assim, é muito difícil você inventar uma mecânica nova. Isso que eu ia A falar. última mecânica nova que eu acho que foi inventada foi o deck building, que foi com o Dominion. Dominion, Né? sim. E o Dominion já tem Então, muitos anos de mercado. O que acontece é o seguinte, depois que alguém inventou essa mecânica, outras pessoas falam, puta, não é que essa mecânica é legal? Não é que dá um jogo legal? O que eu posso fazer em cima disso? O que eu posso fazer diferente? O que eu posso inovar a partir daí? E aí começa a surgir um monte de ideias novas. E, de repente, tem alguém que até faz uma implementação dessa mecânica, Que vira uma mecânica nova. não que virou uma mecânica nova, É uma mas que fica até adaptação mais da legal do que a mecânica, mecânica Sim. original. O cara que inventou. Embora o Dominion, acho que difícil do cara conseguir fazer um negócio mais legal. Mas o cara começa a usar isso em outras coisas, às vezes como elemento de um outro jogo. Enfim, isso vai se multiplicando. Claro. A mesma coisa o draft. O draft acho que já existia faz tempo, mas teve um jogo que o Seven Wonders, né? Que Terraform Mars também, popularizou totalmente. Muitos jogos usam isso como um elemento, uma forma de você O Terraform Mars Terraform é um, Mars para você mitigar a sorte e distribuir cartas, né? E todo mundo também está atuando ao mesmo tempo. E, sei lá, a ideia que eu tinha, na verdade, nem era de fazer um jogo de draft. Eu tinha essa ideia, o ponto de partida para mim foi isso. Eu quero fazer uma situação em que eu vou vou mandar uma carta para o outro cara, porque eu quero pegá-la depois como ponto para mim. Porém, quando eu mando uma carta para o outro cara, eu estou reforçando o baralho dele. o baralho dele, o tabuleau dele, enfim. Estou reforçando a posição dele no jogo. Essa é a situação que eu queria trabalhar no jogo. E depois o draft se mostrou como uma melhor mecânica para isso rolar. Quando você faz um jogo, você tem sempre, não sei se é o objetivo ou a preocupação de que ele não seja de sorte, que ele tenha o máximo de fazer o cara jogar e não Não, ter ao contrário. Ao contrário. Eu não é que eu não gosto. Eu gosto de jogos que não tenham sorte. Mas o André que falava isso. O pessoal reclama de sorte. Quer coisa mais aleatória do que o comportamento dos jogadores na mesa? Né? Quer dizer, por mais que o jogo não tenha sorte, tá tudo lá, informação 100% aberta. O que o cara vai fazer é imprevisível, né? E jogo, tudo bem, isso funciona para jogo de 2, né? Jogo de 3 ou 4 acabou, já tem um louco na mesa fazendo alguma coisa que ninguém está esperando e pronto. Então, assim, xadrez tem sorte? Depende, o cara pode fazer uma loucura lá que você não sabe o que é. A sorte não seria tem. uma jogada errada do outro. O que você tem, jogada nova. o que eu prefiro falar é que assim, você tem jogos em que você tem a informação 100% aberta.
xadrez. Tá lá, não tem informação oculta. Portanto, não tem elemento aleatório no jogo fora a jogada dos jogadores. Né? E tem muitos jogos, principalmente jogos mais gamers, tem essa situação. Uma informação 100% aberta, com alguns elementos aleatórios. Eventualmente tem um elemento aleatório, mas que, mesmo isso, o cara tem como estimar, tem como... Né? Tentar prever. Tá. Eu acho que a questão de sorte ou não sorte depende muito para quem está posicionando o jogo. Se você quer fazer um jogo super gamer, fuja da sorte, fuja do aleatório. Agora, se você está fazendo um jogo família, um jogo infantil, a sorte eu acho que é até legal. Um jogo infantil é até legal que tenha sorte. É emocionante. Você né? não- Emocionante pra ele. É super emocionante. É melhor Então, a criança ficar com raiva do baralho do que de você. mais ou E é menos ela isso. saber que tem coisa que vai acontecer na vida que ela não vai controlar. Ela né? vai controlar. É isso. Não, mas o elemento sorte eu acho que tem muito a ver com cara, isso, eu com tenho quem é mais o umas 30 público-alvo perguntas pra do fazer pra jogo. ele. O que mais? Vamos passar. Vamos lá, vamos passar rapidão. Esse jogo, então, o Quartz foi lançado esse ano, por isso que eu estou dizendo as suas novidades. Matemática, Quartz quem Dados, sabe no né? futuro. Quartz Dados foi lançado esse ano. O Dogs Day, da Geeks and Orcs, do Renato. Outra empresa que Outra empresa não é, que... não é seu patrocinador. Tá faltando patrocinar o contrapartida aqui. Não está patrocinando. Sérgio vai ter Foi que avisar lançado nós. no começo do ano. E agora quem vai distribuir isso é a Galápagos. Outra empresa que não está Outra empresa que patrocinando não tá vocês. patrocinando. O Dogs Day. Dogs Day. Assaltos ao banco de Meow City. Gangues de cachorros assaltando o banco. Esse foi o jogo que meus filhos jogaram 25 partidas seguidas Nossa. e continuaram gostando do jogo. Competitivo também. Ele é competitivo e ele é aquele jogo de leitura de mesa, aquele jogo de você... tem um nome isso. Double guessing, o pessoal fala em inglês. O que seria o Double Guess? Double guessing, o que seria? Todo mundo tem o mesmo baralho. Eu tenho cartas numeradas de 1 a 10. Você também, todo mundo tem as mesmas cartas. Você vai escolher todo mundo vai escolher uma carta do seu baralho, todo mundo vai botar ela fechada na mesa e todo mundo vai abrir ela simultaneamente. E aí alguma coisa vai acontecer. Então, todo mundo tem a mesma gangue, tem uma situação de assalto montada na mesa, o carro forte com dinheiro, o banco com dinheiro, enfim, tem essa situação de assalto, e todo mundo vai mandar um cara assaltar. E aí, na hora que revelar as cartas são organizadas por um ranking, né? E aí tem uma coisa que é diferente, que é essa coisa assim, as cartas elas se resolvem primeiro num sentido, todas as cartas realizam duas ações. Então, primeiro vão realizar a ação de cima e depois, no sentido contrário da ordem de prioridade, vão realizar a ação de baixo. A ação de cima é sempre uma ação em relação ao assalto. Eu estou roubando o banco, eu estou roubando caixa forte, etc. A ação de baixo é em relação aos adversários. Então, depois que a gente fez o assalto, a brincadeira é essa. Depois que a gente fez o assalto, você ficou com uma parte, ele ficou com uma parte, eu fiquei com outra, mas eu vou roubar um pedaço da sua parte, ele vou roubar um pedaço da sua, vou pegar todo o dinheiro para mim. Como todo Então- assaltante, então, nunca termina. Somos parceiros no assalto, mas depois do assalto, cada um se vira como pode para tentar pegar alguma coisa do outro, né? Então essa é a brincadeira desse jogo, que, enfim, é um jogo bem família, é um jogo bem simples, bem fácil de aprender, não tem nem texto nas cartas, é tudo com iconografia. Pô, maravilha. O Renato fez um projeto super legal, super caprichado, e, enfim, isso foi uma circunstância que aconteceu. A Geeks and Orcs, em algum momento, se tornou um estúdio agora, esse ano. Sim. Se tornou um estúdio da Galápagos, portanto, a distribuição passou para a Galápagos vai fazer uma nova tiragem, mas ela ainda tem um saldinho lá do Renato que ela está vendendo, então, se alguém tiver interessado, o site da Galápagos é o... Será que tem lá? Destino. Tem esse jogo lá? Tem, eu confirmei com o Renato, ele falou que tem. Maravilha. Não tem pra vender? Não tem, não distribuíram ainda. Bom, Porque então- não tem, né? A Então, Galápagos só mas tá tem. vendendo para o consumidor final, eu acho. Será? Bom, mas depois ela vai lançar e aí vai ter. E aí vai ter, E pessoal. aí quando eu tiver, por favor, a caixinha tem que ter. Faz o Esquema. envio imediato para vocês todos. O que mais? É, Muito bem. E o terceiro jogo lançado este ano, esse jogo eu tenho um carinho super especial por Terceiro ele. jogo lançado esse ano. esse ano. É isso? Este ano, sim. Não, mas aí eu preparei uma listinha que eu vou falar depois. Tá. Claro. É o que vem por aí? É o que vem por aí. Tá.
Floresta Encantada. Esse jogo eu tenho um carinho super especial por ele, porque ele foi o... É uma segunda edição do jogo, é uma edição revisada, tá? Não é exatamente igual à edição que a Grow lançou, mas nos idos de, sei lá, 2000, a Grow lançou esse jogo chamado Floresta Encantada e se tornou um best-seller da Grow e vendeu aí ao longo de 12 anos mais de 300 mil cópias. Nossa, 300 mil 380, na minha conta foram umas 380 mil cópias. Na minha conta, achei que ele ia falar, na minha conta caiu 370 mil reais. Não sei quantas cópias foram. Eu acho que esse aqui, a gente falou dele no DOF. Então, esse jogo a gente conversou com alguém sobre esse jogo, eu não vou conseguir lembrar. Com o Leandro, acho que é, não? Leandro Da Doleta, Leandro Nunes. Foi. Que isso, eu péssimo de lembrar. Bom de nome. Leandro, parceirão. E qual que é... Enfim, além desse número legal, lembra que a gente falou no começo, que eu falava assim, pô, o que você faz? Eu faço jogos de tabuleiro. Aí o cara me olhava com uma cara estranha, tipo o Banco Imobiliário. Ah, fala um jogo que você fez. Aí eu falava assim, eu vou falar o jogo que você fez e você não vai conhecer. Não vai conhecer. Aí eu falava um nome lá, falava Corrida Presidencial. Não conheço. Falava o jogo tal, não conheço. War Império. Quando este jogo foi lançado, as pessoas começaram a conhecer. Caraca, o primeiro jogo que você Já falava, tinha esse nome? Chamava Floresta Encantada. Floresta Encantada. Quando a Grow lançou, o jogo vendeu, assim, no ano de lançamento, ele vendeu 70 mil cópias. Mercado de massa é outra... mas mesmo para mercado de massa, esse é um número extraordinário. Eu lembro que, assim, tipo, estava entre os 3 produtos da Grow mais vendidos naquele ano. Deu muito certo. E aí, vendeu muito, na casa de alguém tá jogando. Sim. E é um jogo infantil. Então, a partir de 6 anos, 5 anos já consegue brincar. Quando eu falava, que jogo você fez, não sei o quê, falava Floresta Encantada, a pessoa, pô, minha sobrinha tem, meu filho tem, não sei o que tem, tudo, sempre alguém tinha, alguém conhecia alguém, dei de presente, e era muito legal. Aí o jogo saiu do mercado, enfim. Esgotou, tiragem esgotou, acabou. Não, ficou ao longo de 12 anos, teve tiragem, retiragem, reimpressão, ficou 12 anos. E aí foi caindo, até que um dia esgotou. E muitos anos depois, o Leandro estava com um projeto da Doleta, eu já conheci o Leandro antes, de encontros de jogos e tudo mais, e ele conversou, perguntou se eu tinha alguma coisa, eu até mostrei uma outra coisa que ele não se interessou. Que é e que tu acha aqui? Tem outra coisa? Esse não. O que mais você tem? Mais ou menos isso. Isso é que nem quando eu estava quando tinha filhos pequenos. Como é que você... Já tem nome para os filhos? Aí vou chamar Joaquim. O que você acha de Luiz? Mas só tem essa opção? O que você acha de... Sempre, quando o cara fala o que você acha de... Não gostou, né? Pô, claro. Que nem eu tava lá em casa outro dia, o Lucas Salles passou lá em casa, aí, pô, deixa eu conhecer o teu apartamento. Aí ele deu uma olhada no apartamento e é muito engraçado que o Lucas falou, sem querer dar a impressão que eu disse que pareceu. Mas ele falou assim, olha, pô, importante que você tá feliz. Aí eu falei, que isso, cara? Falou muito... A pessoa fala isso, é que nem olhar pra criança e falar, importante que tem saúde. O que importa é que tem saúde. Criança é horrível? Eu falei, pô, cara, você não fala isso, você tá conhecendo a casa da pessoa. Você mora nessa espelunca, mas tá feliz? Então isso aqui é importante. Eu falei, não, desculpa, eu não quis dizer isso. Eu falei, não, eu sei. Agora eu já brincando. disse. Mas já falou. Mas essa frase é muito boa. Aí você mostrou esse aqui pro Leandro. Não, aí então o que acontece? O Renato falou pro Leandro que tinha o Floresta Encantada. Aí o Leandro veio procurar, pô, você não me mostrou, não falou Floresta Encantada. Eu falei assim, não sei, eu achei que... Não... Mas você podia vender? Não era da Grow? Acabou o contrato? Não, tinha o contrato acabado, volta. Isso é sempre assim, O acabou o jogo volta contrato. pra você vende pra quem você quiser. Sim. Que louco. Entendi. Sim. Tá Não, certo. o contrato é um contrato de licença para usar a mecânica num produto. E aí, quando sai desse mercado de massa da Grow e vai pra Doleta, muda o produto? Então. Porque é outro mercado, né? Um produto foi. com uma qualidade... Sim. Não só a qualidade do produto é outra, a qualidade gráfica, a qualidade de materiais, componentes. Enfim, tem uns peõezinhos aqui que são os magos e tudo mais. Não só esse aspecto, como o Leandro
foi bem legal e falou assim, puxa, mas seria legal que a gente tivesse um modo avançado do jogo. Você não quer desenvolver um modo avançado do jogo? Eu falei, desenvolvo. E a hora que eu fui desenvolver o modo avançado do jogo, eu rejogando, eu quis mudar também o modo básico. Então a gente mudou alguns dimensionamentos do modo básico, incluiu uma fichinha que é a fichinha de poder mágico, que permite você jogar cartas repetidas e fazer um avanço maior. Então a gente fez uns pequenos ajustezinhos no jogo básico e criou um modo avançado. Então esse produto não tem nada a ver com o produto que a Grow lançou. Boa. Em todos os aspectos, Boa. mesmo em termo mecânico, como com arte, enfim, Qualidade de mandaram material. super bem, qualidade do material, tudo, né? E aí, a surpresa maior, um dia estava em casa, eu estava trabalhando, né, nas coisas que o Leandro pediu, e o jogo ficava lá na mesa, na sala, né, em cima da mesa, o jogo aberto na mesa. E eu estava trabalhando com o Floresta Encantada da Grow, né? Estava lá em cima. Aí veio uma amiga do meu filho, olhou assim e falou, nossa, como eu jogava esse jogo. Que da Do meu filho que vai hora. fazer 18, né? Sim. Tá. Nossa, como eu jogava esse jogo. Putz, que... Assim, tinha um monte de memórias com o jogo da infância dela. É louco. Aí é bem engraçado. É, Uma é menina de esse 18 jogo. anos É hoje. esse jogo aqui que uma das artes aqui, acho que é a sobrinha do Leandro. Não tem um É, negócio a assim minha que ele principal, jogava? Acho aqui, que ó. tem. Acho que É, tem cara, essa essa história é brincadeira. linda pra caramba. Ele conta, ele se emociona, bonitinho, chora todo. É legal. Esse jogo é Ele bem jogava legal. com ela, não tem um Isso. negocinho. Esse foi Vamos bem ver os legal. outros, vamos ver os outros. Que mais? Que Os mais? outros é... não, isso aí é curiosidade. Halloween Curiosidade, chegando, isso é Halloween chegando, hein? Não, mas isso é só uma curiosidade. Tá. O Quartz, nos Estados Unidos, isso rolou só nos Estados Unidos. Fizemos- Gerou 2 filhinhos. Ótimo. Isso foi Que isso, essas Jason? coisas, que essa coisa, isso que enfim, que é um dos negócios legais como autor, assim, às vezes a gente tem umas surpresas boas. Isso não tem nada de ação minha sobre isso. Isso também é mais legal ainda, porque você ganha Sim. de novo sobre o trabalho que você fez uma vez. Você pode ganhar mais de uma vez. Que filha da hora. O editor americano estava com Quartz e tem essa empresa USO Poly, tem aqui o logozinho deles. Eles são especializados em fazer co-branding, que é pegar uma licença famosa, por exemplo, Disney ou Sexta-feira 13, procurar um produto no mercado e lançar Juntar, junto né? os dois. Tá. Por isso que tem Uno com todas as coisas que você pode imaginar. Não é a Hasbro que faz isso. Quem faz isso são as USOPOLs da vida. Entendi. Né? Enfim, e aí uma vez, um belo dia, o editor pergunta, fala assim, você tem alguma coisa contra a gente fazer uma edição Quartz da Disney? Que isso, meu amigo. Só tenho a favor. Exatamente, só tenho a favor. E eles foram super legais, me envolveram no projeto, uma reunião com o pessoal da Disney, quais eram as ideias deles e tudo mais. Mas, fundamentalmente, o que eles fizeram? Eles pegaram o Quartz, botaram Pôs uma Tem uma- roupagem. outra... Os anões já estavam lá. outra Os anões roupagem. já estavam lá. No caso do Quartz da Disney, eles colocaram umas, tipo, as encomendas para ter a Branca de Neve, as encomendas da Branca de Neve. Então tem um baralhinho de cartas, quando um cara tem as pedrinhas que correspondem àquilo, ele pega a carta e Entendi. ganha um bônus. Ganha bônus, legal. E é isso. E aí eles queriam fazer para 7 jogadores, porque o jogo, porque são 7 anões. Tá. Então cada jogador tem o seu Seu tabuleirinho, anãozinho, que é o seu anãozinho. Que legal, Essas coisas Maravilha. de Disney. E o Quartz, Sexta-feira 13, é incrível como os caras conseguem o mesmo jogo. Consegue o É isso que você Maravilha. fala. O que tinha Isso é um perguntado. talento. Não, mas isso que ele tinha perguntado. Você, o jogo é mais adulto ou menos adulto? A arte acaba influenciando. Lógico. E, de repente, a mecânica, como é um público casual, na verdade, não é um público gamer, mesmo um público mais adulto, de repente, enrola. E aqui eles fizeram poderes especiais para os jogadores. E é o mesmo jogo, né? É o Quartz, mesmo hein? jogo, é o mesmo jogo. Só que Caraca. cada jogador é um personagem do filme, que eu nunca assisti. Que Nenhum dos 25. eu odeio o terror. É o gênero que eu não gosto. Assim, você vai ver um filme, qualquer filme menos terror.
Terror eu não assisto. É porque você tem medo. Eu tenho medo. Sérgio, eu vou te confessar que eu sou o contrário. Eu assisto e não tenho medo nenhum Eu também. não entro na brincadeira. Eu também. Eu fico pensando, pô, bacana essa maquiagem. É, Não. Você Eu- sabe que é uma sou defesa racional nossa, né? demais. Eu Racional fico- demais, eu não eu pego fico muito- susto com o filme. Não. Aparece e eu falo, essa parte o pessoal deve ter se assustado. Não. Eu também sou assim, mas é uma defesa, é você pensar de forma técnica. A minha defesa é outra, eu não entro na sala. Pronto, resolvido. Muito louco. Mas Ah, o que é legal disso? É legal disso que você, de fato, ganha... As 2 edições não são edições que estão no mercado, elas foram edições meio especiais. Então, eu Saiu tava e- nos Estados Unidos agora em maio, final de maio, Aham. começo de junho, e eu procurei. Eu fui não. na Disney, fui em alguns setores onde vendiam jogos de tabuleiro da Disney e não achei esse. Foi uma tiragem só e esgotou a tiragem e acabou. É uma Acabou. tiragem Louco. especial. Que joga o preço lá pra cima, depois... Enfim. O problema deles, eles Isso que aí, se viram. maravilha. Galera, esse foi o nosso caralho. programa com o Sérgio Relaban. Ele vai voltar Maior aqui. programa e já Ele vai lança passar ali, 4 sentar. Lança 4 jogos por semana. Eu vou te dar um motivo pelo qual eu vou voltar. Vai Posso, voltar. posso ler a lista? Nem precisava, Boa. pode ler. Ó, o que tem assinado Tudo com certo. editora vai sair um dia. Estão imprimindo. Porque faz parte da paciência que o autor tem que ter. Quartz Kids. Boa, Quartz Cards, a gente já falou. boa. Lapidários, está no universo do Quartz. Tá. Matrioshka, edição Caraca. brasileira. Persona non grata, acabei de falar. Fora isso, Dry Chicago, pela Redbox, outra que não patrocina. É verdade. Que isso? Elefante. Você precisa falar com Nosso os caras. Que Nemesis. meu. isso, cara. Vamos contratar você para a nossa parte comercial. a gente não Fecha conhece esses essas contratos pessoas. aí, a gente conversa. Elefante Rally. Boa. Esse é pela Conclave. Conclave. E aí depois ainda tem mais 3 assinados que eu não posso falar as editoras, eu Ah. perguntei, não posso falar. E depois, tudo isso é no Brasil, né? Você perguntou Pô, é. fora do Sim. Brasil. Eu lancei fora do Brasil. Atualmente eu tenho tudo isso para lançar no Brasil. E tenho, depois de muito tempo, faz tempo que eu não consigo lançar o jogo lá fora, é difícil até para mim, Sim. um jogo assinado com uma editora francesa, que eles já estão trabalhando para burro no desenvolvimento, e mudaram tema, e mudaram regra, e toda hora estão falando comigo, pro ano que vem. Pro ano que vem. Maravilha. Vai voltar, com Não, certeza. Vai voltar. Já todos esses. fala com a Fabi ali, já agenda. E na próxima vez que vier, dá pra gente jogar um desses jogos. Se for um jogo que não Pô, for muito sim, longo, cara. já Vamos traz jogar, aqui e a gente joga. Galera, esse foi o programa de hoje. Tem rede social pro pessoal acompanhar as novidades? Posta na rede social ou não? Arroba, pode postar. Eu O Catito multiplico. já tinha colocado ali embaixo também. Arroba Sérgio Alaban, exatamente, daquele jeito que tá escrito que lá. arroba pede Sérgio produtos. Alaban. Maravilha. Aproveitem e sigam a gente também. @Contrapartida no No Instagram. Quem está assistindo por outra plataforma tem no YouTube canal Contrapartida. E os nossos pessoais, @Osmar Campbell e @Fabiano Cabreira. Você viu que precisa olhar pra mim pra lembrar meu nome. Você viu? É. Arroba Fabiano Cabreira. Isso, tá aí o nosso. Osmar Campbell com 2 L's, Fabiano Cabreira. É isso. Aproveitar e divulgar aqui as nossas apoiadoras e patrocinadoras, Boa. todas que recusaram Boa. os jogos do Sérgio Alaban. Então sempre comprem jogos dessa editora, exceto se for jogos do Sérgio Alaban, e a gente libera. Temos aqui a Pé de Pano Produções, obrigado Catito, Valeu, @Pé Catito. de Pano Produções, editoras Devir, Precisamente, MipoBR, Vem Pra Mesa, Fanbox, Copag e a distribuidora Bestmark. Muito obrigado, editoras, por estarem apoiando aqui conteúdos Boa, nacionais. Boa, galera. Obrigado mesmo. É isso, esse foi o programa de hoje. Espero que tenham gostado. Valeu, Continuem Sérgio. assistindo Uma Contrapartida e comprem os jogos do Sérgio Alaban. Sim. Uma honra, Obrigado. muito obrigado. Prazer meu. Obrigado. Obrigado pela receptividade. E é só convidar que eu venho. Então até a próxima. Já é. Obrigado, galera. Valeu, Valeu. galera. Beijo. Falou.